E no programa Minas Entrevista de hoje, a gente vai falar sobre o consumidor, já que o mês de março foi comemorado a Semana do Consumidor e em Uberaba uma série de atividades já foram realizadas. Por isso eu vou conversar com a coordenadora do Procon Municipal da cidade daqui de Uberaba, Eclair Gonçalves. Eclair, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eclair, esse ano o tema geral da Semana do Consumidor girou em torno das compras virtuais. Por que da escolha desse tema? Vamos começar falando por aí. A proteção do consumidor na era digital foi um tema adotado nacionalmente, tendo em vista hoje o comércio eletrônico. Nós sabemos que o mundo moderno está a todo vapor no que pertina a esse tipo de transação, nesse tipo de relação de consumo. E nós nunca verificamos uma mudança tão extraordinária, com tamanha proporção quanto é essa ocasionada pela era digital, pela rede mundial de computadores. Hoje, o consumidor que busca esse tipo de compra, ele tem alguma proteção? Sim, diferentemente do que muitos sabem, exatamente dia 15 de março completou um ano de vigência do decreto regulamentador, ou seja, esse decreto veio para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor no que tange à proteção no comércio eletrônico. É a Lei 7.962, é um decreto bastante detalhado com relação às exigências que se deve ter, que se deve buscar na hora de você fazer uma compra pela internet. Mas para ter essas garantias, o consumidor tem que saber direitinho da lei para saber o que é que ele deve observar antes de fazer a compra, né? Exatamente. Por isso nós escolhemos esse tema e por isso esse tema está sendo objeto de várias palestras durante o mês, tanto na rede particular de ensino, como na estadual e na municipal. Nós, inclusive, estamos trabalhando bastante com os jovens, sobretudo porque percebemos um total desconhecimento das pessoas em relação à existência desse decreto regulamentador. E ele, por exemplo, tem uma série de exigências, como deve constar o CNPJ, a empresa, o site, né, o sítio eletrônico, a empresa física, o nome da empresa eletrônica, o nome da empresa física, o local que ela está sediado, possibilidade imediata de direito de arrependimento, como também a questão do estorno, caso você tenha concretizado já uma transação que tenha usado o direito de arrependimento ou que queira desistir desse negócio, porque a venda à distância possibilita o direito de arrependimento. E tem um prazo que o consumidor pode se arrepender dessa compra? Sim, a lei é muito clara nesse aspecto. O próprio Código de Defesa do Consumidor tratou desse assunto, que é o prazo de 7 dias, ele é alternativo, ou da assinatura do contrato, ou do recebimento do produto ou do serviço. E como é que faz? Vocês têm recebido muitas reclamações nesse sentido no Procon aqui de Uberaba, de pessoas que compraram pela internet, receberam um produto diferente, um produto estragado? Sim, há muitas pessoas vão ao Procon, buscam os serviços do Procon exatamente por conta dessa questão que envolve a compra pela internet. Não só isso, mas também todos os serviços virtuais hoje, como são as TV digitais, né? Os próprios sites, né? Eles trazem muitos problemas que levam as pessoas ao órgão de defesa do consumidor. Geralmente, como tem sido o resultado dessas ações? Olha, eu te diria que em boa parte o resultado é positivo. Hoje o índice de resolução dos órgãos de defesa do consumidor ele é bastante alto, né? Até porque existe na própria lei todo um fundamento jurídico, toda uma estrutura jurídica capaz de efetivamente dar essa tutela, dar essa proteção para o consumidor. Então, sem dúvida nenhuma, o resultado é muito mais positivo do que negativo. Para Eclair, outra preocupação de vocês aqui em relação a essas atividades da Semana do Consumidor foi conscientizar quanto à organização financeira. Hoje o consumidor ele está mais consumista? Muito consumista. Hoje os consignados é uma verdadeira febre, nós sabemos que os problemas são muitos. Nós vamos fazer agora, no dia 17 de março, a divulgação da lista de reclamação fundamentada.
e eu não tenho dúvida nenhuma que no topo dessa lista estarão os problemas financeiros. Recorrente aí muito mais para a questão dos consignados, sobretudo recaindo ainda mais sobre os aposentados. Quais são as principais reclamações em relação aos consignados? O que as pessoas mais vão em busca de resolver? Que tipo de problema que eles enfrentam? Olha, hoje a portabilidade acabou gerando aí um volume de reclamação muito grande, porque é uma guerra entre financeiras, né? Alguma pessoa faz um empréstimo, daí a pouco ele recebe uma outra proposta de uma outra financeira com uma taxa de juro menor e evidentemente que aquele que efetuou o contrato primeiramente faz tudo para dificultar a vida do consumidor no sentido de quitação desses débitos. Então, muitas das vezes eles não conseguem inclusive receber os boletos para quitação, o que faz com que essas pessoas tenham que demandar o órgão de defesa do consumidor para ver atendida a sua pretensão. Você falou que vai sair a divulgação da lista das principais reclamações. Antigamente elas sempre eram lideradas pelo setor da telefonia. Isso mudou? Olha, hoje alguns órgãos de defesa do consumidor, e entre esses poucos órgãos de defesa do consumidor em Minas Gerais está o PROCON de Uberaba, ele está interligado ao Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Essa estatística ela é nacional, ou seja, todos esses órgãos interligados ao Sistema Nacional de Informação têm uma estatística única. Tanto é que no dia 17, ao se divulgar essa lista das reclamações fundamentadas, esses percentuais de Uberaba comporão uma lista nacional, né? Então, isso faz realmente com que a gente perceba que muitas reclamações às vezes recaem para essas partes de financeira, enfim, né? Porque eu fico imaginando, se antes era sempre a telefonia, eu ouvi tanta especulação em cima das telefonias, de empresas de telefonia, cobranças, o consumidor foi atrás, que se diminuiu, provavelmente então, eu fico imaginando, se agora começou essa questão das financeiras, o caminho natural que a gente espera então é que esses problemas vão se resolvendo, que as empresas vão se adequando à legislação. Olha, eu te diria que não é bem assim, porque que pese, provavelmente, né, nós ainda não fechamos a lista de reclamação, nós ainda estamos em fechamento, que pese aí a gente achar, né, que pode ser o setor econômico, mas telefonia vai estar ali muito próximo também. E o que acontece no nosso país hoje? As telecoms hoje, elas trazem muito problema. Primeiro, pelo valor das tarifas. Nós sabemos que o valor do nosso pulso é um dos maiores do mundo. Embora a gente tenha esse preço elevadíssimo do telefone, para o uso do telefone, nós não temos na mesma proporção a qualidade de serviços. E é interessante, muitas reclamações que chegam aos órgãos de defesa do consumidor em relação à telefonia é exatamente pela má prestação de serviço. Não só que envolve questão de cobrança, ou de pagamento, ou de valor, questão econômica, mas também de qualidade de serviço. Clair, além de tudo isso que a gente já comentou, quais outras atividades o PROCON realizou aqui em Uberaba? Olha, nós estamos aí com uma série de realizações. Nós anunciamos na data da abertura da Semana do Consumidor o PROCON Acessibilidade. O que é o PROCON Acessibilidade? Nós que estamos ali verificamos no dia a dia pessoas com extrema dificuldade de acesso, de acessibilidade, com dificuldade para chegar ao órgão de defesa do consumidor por problema de saúde, por deficiência física, enfim, por uma série de fatores. Então nós criamos agora, estamos colocando à disposição da população de Uberaba o PROCON Acessibilidade, que é o órgão de defesa do consumidor ir à sua casa te atender, ou seja, você liga para o PROCON, telefona para o PROCON, agenda uma entrevista e os nossos atendentes irão até a casa desse consumidor, levar o atendimento para ele, se for necessário, inclusive, abrir o processo administrativo. Também nós promovemos palestras sobre a questão da era digital, mas também sobre a gestão financeira pessoal, aí proferida pelo professor Marco Antônio, com um resultado espetacular, já que muitas coisas ali que nós ignoramos, nós passamos a verificar que são importantes no nosso orçamento doméstico.
e também a campanha de recuperação de crédito, que é uma parceria do PROCON com o CDL de Uberaba, também o PASSE indo para o PROCON negociar dívidas numa parceria do PROCON com a CIU e também PROCON Unimed com as pessoas, levando até o PROCON o serviço de aferição de pressão e também o teste de glicemia e também orientação, sobretudo para as mulheres em relação a essas questões que envolvem a saúde da mulher. Eu achei muito interessante essa questão do PROCON Acessibilidade. Quais são as pessoas que têm o direito de buscar esse novo programa do PROCON e como elas farão para ter acesso a ele? Nós estamos levando esse serviço para idosos com dificuldade de locomoção, para deficiente físico e para pessoas que estiverem acometidos de doença grave. Então, a princípio, nós estamos levando, estendendo a esses tipos de problemas. E geralmente essas pessoas têm muita demanda para o PROCON, Sim, né? Eu posso te garantir que tem muita demanda, exatamente essa demanda de difícil procura que as pessoas têm, de dificuldade para chegar até o PROCON, é que nos sensibilizou e nos levou a disponibilizar esse tipo de trabalho. Nós temos acompanhado aí o nosso prefeito municipal andando pelos bairros, ouvindo a população, tentando chegar mais próximo da população, e nós também, como órgão de defesa do consumidor do município de Uberaba, queremos acompanhar também e levar essas informações. E esses serviços, essas informações, que nós entendemos ser pertinentes e necessárias, sobretudo na era digital e na questão econômica também. Clair, vocês também vão fazer essa parceria em relação à inadimplência. Hoje, o número de pessoas que querem recuperar o crédito aqui em Uberaba é grande e elas estão esse crédito é um crédito que ainda existe nas lojas, mesmo estando numa cidade de porte maior, as chamadas notinhas, ou uma recuperação de crédito do nome? Não, recuperação de crédito do nome. Eu queria te dizer o seguinte, basta que nós observemos o seguinte: hoje nós vivemos a era da moeda de plástico, do cartão de crédito. Então, o crédito hoje talvez seja a maior moeda. E sem ela hoje, infelizmente, nós temos muita dificuldade de acesso a bens e serviços. Por isso o PROCON iniciou no dia 10 de março e irá se estender até o dia 21 de março a negociação de dívida, a recuperação de crédito, das 9 horas da manhã às 16 horas. Todas aquelas pessoas que tiverem problemas de inadimplência, junto ao comércio local de Uberaba, poderão nos procurar para parcelamento e, sobretudo, para redução de taxas, porque nós sabemos que o CDL, juntamente com o comércio local, está oferecendo bons descontos para que as pessoas possam reabilitar aí o seu nome e ir para o mercado de consumo. Então, a renegociação de dívidas do cartão de crédito? Não, do cartão necessariamente não, né? A não ser que seja lojas de Uberaba que tenha esse crédito disponibilizado, mas mais prestação, carnê, enfim, esse tipo de problema. Hoje, então, ainda existe aqui em Uberaba as chamadas notinhas? Existem as notinhas, existem as notas promissórias e os cheques. Porque o grande problema é que as pessoas pensam que as lojas que mantêm isso, em realidade, a taxa do cartão, né? E eles ainda assim preferem optar por esse tipo de crédito. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes, de lidar com o cartão, acaba buscando alternativas para a disponibilização de recursos, né? Muitas vezes recai nessas situações. Clair, quem precisar então utilizar o PROCON, como deve proceder? Onde está situado o PROCON aqui de Uberaba e o que deve levar? Olha, o PROCON de Uberaba está em nova sede, na Avenida Leopoldino de Oliveira, 2976, próximo ao Mercado Municipal. Sentido centro, bairro Mirante, fica à esquerda, logo em seguida do Mercado Municipal. E para procurar o serviço, precisa levar algum documento? Sim, é importante que a pessoa porte seus documentos pessoais, se tiver contrato, se tiver recibo, o nota fiscal, se for uma reclamação de problema de consumo. É importante que tenha a comprovação da relação jurídica existente. E o atendimento profissional é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. O PROCON de Uberaba não tem custo nenhum para o consumidor. Tá certo, Clair. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço pela oportunidade. E obrigada a você aí de casa pela sua audiência. E eu te espero no próximo programa, no sábado, a partir das 9h15 da manhã.